Augusto, você tem alguma pergunta que você quer fazer para ela? Aproveita que agora esse é o momento. Sobre a Segunda Guerra? Você tem alguma dúvida? Ah, Não, eu não tinha parado pra pensar, mas você me falou um negócio. Eu queria perguntar uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho, que é tipo assim, como que é a visão do russo moderno em relação com a União Soviética? Tipo assim, é, vocês, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil passou por uma época conturbada que foi a ditadura militar. Então a gente estuda isso na escola de um jeito. Por exemplo, eu fiz o alistamento obrigatório. Então você fica um ano lá estudando e tal. E eu também, os militares, né, lá dentro, eles ensinam história. Eles também contam essa parte da história, só que a forma com que eles contam é diferente. Então, eu queria saber de vocês, tipo assim, como que é a visão histórica do russo? Tipo, como que é... Porque a gente vê, por exemplo, o lado brasileiro, a gente recebe muita coisa dos Estados Unidos, querendo ou não, a gente recebe muito essa parte. Então a gente cresce com aquela mentalidade. Tipo, a gente vê a Segunda Guerra pelo lado dos americanos. A gente estuda, até quando a gente estuda muito por esse lado. E eu sempre tive essa curiosidade, então eu queria saber muito da sua parte, tipo, como que é a visão de um russo com a União Soviética, tipo, como é que vocês estudam isso, ou como se é uma coisa meio é uma coisa tipo uma vergonha para algumas pessoas ou se é uma coisa de orgulho e tal. É a Segunda Guerra é coisa de orgulho, mas a União Soviética, não sei. Não tenho certeza. Mas a gente entende que na União Soviética tinha igualdade, agora não tem. E agora tem pessoas mais ricas e mais pobres. Ah, você Você quer saber mais da guerra ou essa época da União Não, Soviética? eu no caso mais eu tava interessado mais em entender como que é para vocês essa época, entendeu? Tipo, a guerra em si só um detalhe, mas é porque é uma coisa que é bastante curiosidade, porque também depois que eu vi essa parte, por exemplo, muita gente tem vergonha da época da ditadura aqui no Brasil, né? Com razão, porque aconteceu muita coisa e tal. E já os militares têm um orgulho e você vê que a história é meio que alterada naquilo ali. Então, é aquilo, tipo, eu queria saber, por exemplo, até onde, por exemplo, o que a gente recebe, a gente via, é verdade e o que não é, entendeu? Tipo, por exemplo, você falou da igualdade. Como a ideia era que fosse um comunismo e tal, eu entendo que realmente aconteceu, mas a gente pegou, por exemplo, em filme, a gente vê a coisa de outra forma, né? Então, a gente não tem a real ideia de como que era essa época. É mais curiosidade nesse sentido. Como que é a sua visão da época, tipo, sendo russa, né? A gente não quer repetir essa época, isso que eu sei. Hum, Ah, porque muitas pessoas morreram, pessoas famosas da literatura, cultura. Por exemplo, Stalin matou muita gente. Ah, mas também é tipo tempo, como falar, do desenvolvimento. sim. No a arquitetura mudou muito, a coisa do espaço, space, Uhum. Sim, do a espaço. corrida espacial. E né? aí já entra na Guerra Esporte, Fria. sim, sim, esportes, tudo era muito mais forte do que agora. Entendi. Mas a gente tem TV, agora tem internet, tem TV e ninguém quer a mesma coisa. Todo mundo quer, tipo, como nos Estados Unidos. Tudo Entendi. como. Um pouco mais capitalista, talvez. Sim, mas no mesmo tempo ninguém quer
muito disso. É tipo no meio, mas não dá. Não dá pra... Entendi. Tipo, nem muito socialista, nem muito capitalista, que seria a diferença. Todo mundo né? rico, assim. Entendi. Pô, e o Augusto tava falando se eles lembravam com orgulho. Lógico, os caras deram um pau na Alemanha, na Rússia, você acha que eles não vão lembrar com orgulho? É porque eu gosto dessa parte da história exatamente por isso. Falo, pô, Mas beleza. Mas quem deu um pau? A Rússia deu um pau na Alemanha na Segunda Guerra. Não, tem que respeitar, pô. O cara achou que podia brincar com o inferno russo. Pô. É porque eu tava lendo na história, o que acontece? A Alemanha, na época, ela decidiu entrar por aquele lado esquerdo da Rússia, que eu não vou lembrar qual que eram as primeiras cidades russas ali, só que tava no inverno. A Alemanha foi entrando, o exército russo, ele veio matando os animais, os gados, colocando fogo em alimentos que eles estavam plantando, para ir destruindo tudo. Então o exército alemão ele vinha avançando, o exército russo ele ia recuando e destruindo tudo dentro da Rússia. Aí esse pessoal aqui, como estava no inverno muito forte, eles não estavam preparados, começou a morrer. Então eles não conseguiam chegar, porque a Rússia é muito grande, então eles iam meio que recuando. Quando? Na Segunda Guerra, quando a Alemanha entra na Rússia. Tenta, né? Os russos fizeram quase a mesma coisa com o francês. O com Napoleão. É. É o cara que cometeu o mesmo erro. Ajuda. Os caras não aprende, gente. Você não enfrenta a Rússia no inverno, cara. Caralho. Ou Não, imagina mas só, hein, guerra sei lá, durante 5 anos. menos 35 sem recurso nenhum, cara. Imagina que loucura. Foi uma puta de uma estratégia, velho. Os caras na Rússia também. O país de vocês também é grande, hein? Você besta pra atravessar, pra chegar lá, morre um exército, cara. Mas agora a Rússia acho que 2 vezes menor do que era dos 20 anos atrás. Mas se eu- 20. Mas se eu não me 30 engano, ela continua sendo o país com maior extensão territorial, Sim, né? sim, é o maior país do mundo. Não Foda. tem como, não. Droga. Isso que eu queria saber, na época, O Brasil Ela é terceiro, era- eu acho. na época que ela era a União Soviética, ela era junta com aqueles países tipo Ucrânia, eu esqueci, é aqueles países ali perto. Aí separou, beleza. Mas o idioma que eles falam lá, é o russo, é o mesmo que se fala, ou não, a língua tem outras? Geralmente eles têm 2 línguas. Russo e a língua deles. Então na Ucrânia eles falam russo e ucraniano. Caramba, não sabia não. E Eu conheço uma E palavra eu que eu só nem não- sei o que é, eu só sei que é isso aqui, ó, Zdorovia. Eu aprendi isso com a polonesa ou ucraniana. Só que eu não sei agora de qual derivação de língua que isso, tipo, que essa palavra é, entendeu? É uma forma de você falar, tipo, saúde, quando você vai brindar. É saúde. Mas, não sei, no filmes eles mostram na Zdarovia, mas a gente não fala na Zdarovia. Talvez. Mas na Zdarovia nunca fala. Muito louco. E sempre a mesma coisa, na Zdarovia. Não tem na Zdarovia. Não, concordo. Você tem alguma pergunta, Augusto, você ia fazer? Desculpa, eu te cortei. eu esqueci. Lembrei. Eu queria saber, tipo assim, saber se, por exemplo, existe alguma... Se já foi resolvida alguma... Tipo assim, existiu alguma encrenca com esses países, deve ter existido, né? Porque havia uma dominação e tal. Existe ainda alguma, tipo assim, antipatia? Algum país tem alguma antipatia com a Rússia? Tipo, algum desses países que eram da União Soviética, hoje em dia ainda tem uma... Tipo assim, não aqueles que ainda estão tentando se libertar e tal, mas tipo assim, aquela questão meio, tipo, por exemplo, a Histórica. Ucrânia. Existe alguma dívida histórica, alguma coisa, tipo, o ucraniano tem uma certa birra do russo e tal. Tipo assim, igual argentino com brasileiro. O brasileiro odeia argentino, a argentino odeia brasileiro. E o uruguaio sabe que o argentino que é o culpado, que ele é o cuzão. Mas eu quero saber se tem algo parecido, tipo, aí... Mas você respondeu já. Com a Ucrânia, assim, não sei. Eu não entendo como é possível que está acontecendo com a Ucrânia.
porque são quase, pra mim, a gente é igual. Não sei, mas eles tipo, o problema é que eles querem ficar com a União Europeia. Mas o meu país quer que eles fiquem com a gente. Assim. Aí fica essa briga. Bom, O que você tá pensando em trabalho? Você tá pensando em ficar aí, fazer o quê? Na sua arte, no seu trabalho? Alguma coisa no YouTube? YouTube. Eu filmei muitas coisas para o meu canal, mas eu não tenho tempo para finalizar. caramba, seu canal tá muito show. Você fez 2 vídeos, 200 mil visualizações. Eu faço 50 vídeos, 130 visualizações. Por isso que eu tô perguntando. Que isso? Deixou aqui para mim também, não espero. Cara, continua. Sim, Você é louco? sim, Se você parar, eu gravei vou já, ficar bravo. Tipo, tenho esses projetos no meu computador já. Tipo, vídeo 3, vídeo 4. Não vou falar os nomes pra não fazer spoiler. Spoiler? Mas, Tá certo, tá certo. Cara, Mas é o segredo. e o vídeo dela é tipo- muito bom, porque a sua comunicação, ela é muito clara. Então quem vê o vídeo fala, olha, ela é russa, olha como ela fala bem. Aí a pessoa começa a se interessar. Aí você começa a acompanhar o vídeo, quando você vê, você viu o vídeo dela inteiro. Tipo, o vídeo dela tem... Quantos minutos que tem o último 10. vídeo seu? não sei, 10 minutos. Uns 10 minutos. Aí você vê 10 minutos. Tipo assim, e de boa. É bem tranquilo. É aquele vídeo que você coloca e você fala, pô, vou assistir pra ver. Aí você começa a assistir, você vai indo, você vai achando interessante. Obrigada. Não, é muito bom, por isso que eu falo, pô, você tem que continuar fazendo. Que isso aí. Eu vou deixar o link na descrição do seu canal. Acaba de digitar eles e posta, tipo, você tem todo o meu aval, que vai ficar massa. Vai ficar da hora. No ano que vem eu quero viajar, mas não pode viajar. É, tudo fechado. Pô, agora... Quero... Mas vocês têm a vantagem que a vacina de vocês está quase pronta, né? A nossa vacina está pronta faz 3 meses já, mas ninguém quer fazer essa vacina. Mas por quê? Porque é muito rápido, porque como pode Entendi. saber que... Eles já não acreditam. Exatamente. Eles já não acreditam. Tá Aí quer jogar um trem no meu. Sai fora. Velho. Caramba, isso é um problema também que eu vejo. Os franceses me falam muito que acho que é muito pouco tempo pra uma vacina. Lembrei que eu tenho uma pergunta pra você. Essa aqui a pergunta é massa. Quando eu tava em... Primeiro eu vou te explicar a história. Finalmente. Quando eu tava saindo ali em Paris, até hoje você é a segunda russa que eu conheço. Eu conheci uma. Eu saí com uma russa lá. E tipo assim, quando eu saí com ela na época e tal, a gente foi dançar. Ela me levou num lugar lá pra fazer uma dança. Uma dança que vocês dançam aí. Até eu aprendi uns passos lá de umas músicas russas e tal. Aí eu aprendi a dançar e tal, tava curtindo. E tipo, e a Dança pergunta... antiga ou... Era uma dança mais clássica. É uma que você Não era mexe... Kuduro, não? Kuduro na russa. É tipo... Nossa, é a mesma coisa você falar, tipo, sei lá, pegar uma coisa tequila na... Nossa, não, vai. Aí, é uma dança meio clássica, tipo, que você mexe seu pé pra cá, aí um fica parado, aí você vai, aí você anda, faz um... Eu acho que você sabe o que é isso. Ela sabe, ela tá rindo, pô. Não. Aí eu fui pra lá e tal, aí dancei. E tipo, e uma coisa que eu acho muito massa é que pra mim, e isso eu falo assim em geral, porque eu conheci muitas pessoas de outros países aqui, em geral. Uma coisa que eu acho muito foda é que a russa, eu ainda até comentava isso com ela, a mulher russa, elas têm um olhar, vocês têm um olhar muito foda, muito tipo assim, ó, fixador. Eu acho ele muito sexy o jeito que a russa olha.
Porque, tipo, eu tava falando pra ela, ela fica assim numa concentração, assim, e fica te olhando. E eu queria saber como você já ficou antes com o brasileiro, o que tipo, mais agradou tipo, no nosso povo. Você teve alguma qualidade que você fala, pô, isso aqui do brasileiro eu achei interessante. Nada. Nada. Não quero falar nada, mas... Sei lá, eu acho a gente mais aberto. Sei lá, alguma mais característica. aberto, que você mais... Brasileiro é palhaço. 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 tinha. É. O brasileiro é palhaço, é foda. Aqui, os homens, às vezes, eles não falam, ai, você é linda. Às vezes não falam, mas no Brasil, os homens são mais abertos. Ah, entendi. Vai lá. Vai. É uma que eu tinha pensado também. Porque eu acredito que o russo, de certa forma, ele seja um pouco mais fechado que a gente, não? É. Às vezes o cara que ela namorou também era um cara que, tipo, não era um cara tão legal igual a gente. Não era um cara... Não era um cara que representava o brasileiro, né? Não É era- verdade, Bom, é. Porque a Rússia que eu conheci, ela representava a Rússia, velho. Tipo assim, sabe? Ela era uma coisa Como é que eu você falava, sabe? "Caramba." Mas, Hã? você sabe, ela bebia vodka de manhã e ia pra casa? Cara, não, mas ela bebia mais que eu. Sério mesmo, o dia Ah. que eu saí com ela. E as danças russas, velho. Ô, você tá louco? Tipo, a forma que... É uma coisa assim, pessoalmente você vê a diferença. Mas, igual o que eu falei do jeito que elas olham, do jeito que vocês olham, mano, elas param assim e ficam te olhando, e isso me deixa até sem graça, porque às vezes você tá conversando ali e tal, trocando a ideia, aí ela tá parada assim. É verdade, tá vendo? Ô, antes... Aí eu acho que os homens brasileiros sabem dançar. Fechou. Top. Top.